Oi, meu nome é Daniel. Para o trabalho da segunda unidade, eu decidi fazer uma análise da conectividade local em redes cerebrais funcionais de pacientes com transtorno do espectro do autismo, utilizando dados de ressonância magnética funcional no estado de repouso cognitivo. Nós vamos analisar uma patologia, né? Uma síndrome neurológica, e vamos tentar identificar biomarcadores que possam auxiliar no processo de triagem e diagnóstico dessa doença. Então, a doença que a gente escolheu trabalhar é o transtorno do espectro autista, conhecido também como TEA, né? E se trata de um termo guarda-chuva usado para agrupar um conjunto de várias síndromes que antes eram consideradas distintas, né, na literatura, como Asperger ou síndrome de Kenner. E se trata de uma condição relativamente comum. Cerca de 1 em cada 100 crianças são diagnosticadas com TEA a nível global, né? E a prevalência dessa doença tem aumentado nos últimos anos, de forma que é necessário conseguir uma melhora no processo de triagem e diagnóstico. O TEA, como eu disse, é um conjunto de distúrbios neurológicos que possui diferentes graus de intensidade, né, de severidade, mas, em geral, ele é caracterizado por dificuldades no domínio da linguagem, da comunicação, da interação social, do processamento de informação, aprendizado, processamento sensorial, e, em alguns casos, você tem a presença de comportamentos repetitivos, né? Tem a questão do stimming, né? Que são movimentos estereotipados. Então, todas essas características, elas compõem um espectro, de forma que pessoas que possuem prejuízos pelo menos na maior parte dessas áreas, podem ser diagnosticadas como portadores de TEA, né? Na verdade, esse espectro ele não parece ser possível discretizar os pacientes em categorias discretas, né? E isso se deve a uma grande variabilidade, tanto nos sintomas, né? Aquilo que pode ser identificado a partir de questionários e, enfim, avaliação psiquiátrica com psicólogo, neuropsicólogo. Mas também a literatura deixa bastante claro que um dos motivos para a existência desse espectro se deve a uma grande variabilidade também na neurobiologia, né? Nas características neurobiológicas tradicionalmente estudadas, como volume de determinadas áreas do cérebro. O processo de triagem, né, e diagnóstico é bastante complexo, e por isso é interessante tentar identificar um conjunto de biomarcadores confiável, né, que possa ser medido tanto para indivíduos saudáveis quanto para indivíduos autistas. Isso possibilita uma triagem mais acurada, permite uma intervenção mais precoce, né, que é bastante importante no caso dessa síndrome, porque, enfim, a partir daí você pode evitar uma série de problemas que podem vir a ocorrer durante a vida do indivíduo, né? Então agora a gente entra propriamente na questão da modelagem matemática, né, a partir da teoria de grafos, e uma abordagem bastante consolidada na literatura é a partir de dados de um exame conhecido como ressonância magnética funcional, que avalia a oxigenação do sangue, né, em diferentes regiões do cérebro, e a partir daí é possível obter redes complexas, né, que é meio que um sinônimo para um grafo com um certo nível de complexidade, tanto a partir do paradigma estrutural, que considera a anatomia do cérebro, né, então você vai ter conexões entre regiões adjacentes fisicamente,
Mas no nosso caso a gente vai tratar de redes funcionais que são obtidas a partir de correlações entre as ativações de pares de regiões de interesse no cérebro, né? Então, basicamente você inicia com um conjunto de dados de imagens de ressonância magnética funcional e você vai utilizar um esquema de parcelamento descrito na literatura, onde o cérebro vai ser subdividido em algumas regiões que vão corresponder aos vértices na nossa modelagem, e as arestas vão ser dadas pela correlação entre as ativações médias dessas regiões no estado de repouso cognitivo, ou seja, o indivíduo não está realizando nenhuma tarefa específica, ele está lá em repouso. A partir das matrizes de correlação, você pode realizar um processo de binarização, né? Ou seja, basicamente transformar a rede num grafo não direcionado e não ponderado, né? Então, para um determinado valor limiar de correlação, você determina se existe ou não uma aresta conectando dois vértices. E de posse dessas matrizes de adjacência, a gente pode realizar todo tipo de análise de teoria de grafos, né? Então, existem várias métricas que podem ser computadas. Nós temos dois tipos de métricas, métricas locais e métricas globais, né? As métricas globais dizem respeito à rede como um todo, mas no caso do TEA, apesar de vários estudos mostrarem de fato uma redução em várias métricas globais, um estudo específico que eu encontrei mostrou que quando você controla para idade e alguns outros fatores, essa significância estatística não é muito alta. Então, na verdade, ele observou que as métricas locais são mais possuem uma diferença estatística maior. Então, por isso a gente escolheu focar nesse tipo de métrica. As métricas locais, elas dizem respeito a vértices individualmente, né? Então, quando você calcula esse valor para todos os vértices, você vai obter uma distribuição e a partir daí você pode computar uma métrica resumo que te dá uma informação sobre aquela métrica local no que diz respeito à rede, né? Então, a questão da conectividade é bastante relevante no caso de síndromes neurológicas, porque várias síndromes já foram descritas na literatura como síndromes de desconexão, incluindo Alzheimer, epilepsia, Parkinson. Nós selecionamos 6 métricas de conectividade, 5 delas são locais e uma delas é global, e essa última vai ser usada para computar uma das métricas locais, né? Então, eu vou fazer uma breve descrição de cada uma. A primeira métrica é a centralidade de grau, que é definida de forma idêntica ao grau de um vértice, né? Só mudando o contexto, né? Que esse nome é mais utilizado em ciência de redes. E ela avalia a importância de um nó naquela rede. Então, um nó com um grau alto é considerado um hub, né? Ou seja, é um nó que, se você remover, você provavelmente vai ter algum prejuízo na comunicação da rede. O cálculo do grau é bastante trivial, né? Se você utilizar a matriz de adjacência, você vai ter uma complexidade de V ao quadrado, considerando o cálculo para todos os vértices, né? Mas ainda assim é uma medida bastante informativa e que parece ter uma alta significância estatística. A segunda métrica é o grau de centralidade por intermediação, ou betweenness centrality, que é definido como a fração dos caminhos mais curtos da rede que passam por um determinado vértice. O cálculo pode ser realizado a partir do algoritmo de Brandeis, ou sua versão mais eficiente, o Ulrich-Brandeis, que tem uma complexidade de O de V vezes E para todos os vértices. Ela é baseada na ideia de que os nós centrais da rede tendem a participar de vários caminhos mais curtos. A terceira métrica é o coeficiente de agrupamento local, ou Nodal Clustering Coefficient, que é definido como a fração dos vizinhos de um nó que também são vizinhos entre si. Então ele mede o quão próximos os vizinhos de um nó estão de formar um clique, ou seja, um subgrafo completo. Por ser algo relativamente fácil de calcular, não existe um algoritmo específico citado na literatura,
mas utilizando matriz de adjacência é possível obter uma complexidade de O de V ao cubo. A quarta medida é a centralidade de autovetor, que é baseada em álgebra linear, e consiste em você pegar a matriz de adjacência e encontrar os autovalores e autovetores. O autovetor que corresponde ao maior autovalor vai ter como entradas as medidas de centralidade de autovetor de cada vértice. No caso de uma matriz pequena, como a nossa, que só tem 48 vértices, você pode utilizar o método de Jacobi, né, que é um algoritmo com complexidade de O de V ao cubo, mas qualquer outro algoritmo também pode ser utilizado, dependendo do tamanho da rede. A quinta medida é o coeficiente de participação, que diz respeito à distribuição das arestas de um vértice com relação às diferentes comunidades da rede. Então, essa definição exata de módulo ou de comunidade vai ser explorada daqui a pouco, mas basicamente se um nó possui arestas que estão predominantemente localizadas dentro de um único módulo, esse valor vai tender a zero. E caso essas arestas estejam distribuídas entre várias comunidades da rede, esse valor vai tender a 1. Novamente, o cálculo é relativamente simples, mas ele depende do número de comunidades, que pode gerar uma complexidade mais baixa ou mais alta. Não consegui encontrar nenhum algoritmo específico com o nome de um autor, mas aparentemente, utilizando matriz de adjacência, é possível obter uma complexidade de O de C V ao quadrado, onde C é o número de comunidades. No caso, se C for muito próximo de V, então essa complexidade vai tender a O de V ao cubo. A sexta e última métrica é a modularidade, que é uma métrica global, né? E ela descreve a estrutura de comunidades de uma rede, ou seja, a forma como essa rede pode ser particionada em subgrafos quase completos, né? Não são exatamente cliques, mas são estruturas mais ou menos segregadas, né? Naquela rede. É possível considerar tanto módulos ou comunidades disjuntas, de forma que cada vértice só pertence a uma única comunidade, como também interseções entre essas comunidades, né? O cálculo da modularidade para o nosso estudo vai ser um passo intermediário para calcular o coeficiente de participação, né? Que leva essa informação em conta. Só que, diferentemente de todas as medidas que a gente mostrou até agora, o cálculo da modularidade é bastante complicado, né? Envolve um problema de optimização conhecido como detecção de comunidades e é um problema NP árduo. Por não existir um algoritmo exato capaz de resolver o problema em tempo polinomial para instâncias arbitrárias, é necessário recorrer a heurísticas ou meta-heurísticas que provém de diversas fontes de inspiração, desde a física até a biologia. Para a terceira unidade, a gente vai considerar apenas algoritmos que se baseiam em maximização da modularidade, né? Ou seja, a modularidade, nesse contexto, é uma função de qualidade que deve ser maximizada a fim de obter a estrutura ótima que representa as comunidades daquela rede. Existem vários algoritmos heurísticos capazes de resolver esse problema de forma satisfatória, como Newman-Girvan, Louvain, Fast Greedy, Walktrap, Infomap, Simulated Annealing, Spectral Clustering, Edge Betweenness Optimization, Multi-Resolution Modularity e Non-Negative Matrix Factorization. Bom, uma vez que essas métricas tenham sido computadas, a gente vai calcular as métricas resumo para poder fazer uma análise estatística simples em cima disso. E possivelmente na terceira unidade a gente vai não só implementar esses algoritmos, como também realizar uma classificação utilizando algum algoritmo como Naive Bayes ou KNN e ver se realmente é possível classificar os indivíduos em dois grupos, grupo controle e grupo com autismo. E como conclusão eu queria só atentar para o fato de que, mesmo que seja possível identificar biomarcadores confiáveis que possam ser analisados através de software, o processo de obtenção de dados obviamente envolve um exame que é bastante custoso, né? A ressonância magnética tradicional, sem ser a funcional, gira em torno de 300 a R$1.000 na rede privada. E até onde eu sei, não consta nos exames oferecidos gratuitamente pelo SUS, né? Então, a adoção em massa desse método de triagem depende fortemente do fortalecimento de políticas públicas de saúde, né?
basicamente defendo o SUS. Obrigado.